Mordida aberta, 34 anos. Cirúrgico ou MyoBrace resolve? Acabei de receber essa pergunta de uma colega aqui pelo Instagram, no inbox. Ela já fez o curso, então ela tem palavras dela que hoje, depois do curso, ela não consegue olhar para uma maloclusão sem olhar para as disfunções ou fazer um planejamento sem planejar a correção das disfunções, o que me deixa muito feliz e satisfeita. Então, ela me mandou fotos do caso, dos modelos e das radiografias. É uma paciente do sexo feminino com uma mordida aberta anterior bem importante. E essa mordida aberta, o que ela denuncia pra gente? Que essa paciente tem uma disfunção de língua muito importante. E essa disfunção de língua, ela acontece muito provavelmente durante a fala, a deglutição e o repouso, essa anteriorização de língua, essa postura anteriorizada de língua. Isso faz com que essa mordida não se feche, que a arcada superior e a arcada inferior nunca venha se fechar completamente, porque tem a posição de língua. E a gente sabe que para mover um dente anterior, a gente precisa de menos de 2 gramas de força. E a língua chega até 500 gramas de força. Então, uma mordida aberta anterior denuncia uma postura inadequada da língua anteriorizada, que pode ser durante a deglutição, fala e repouso. Lembrando que a gente deglute em média 2.000 vezes por dia. Então, a língua tem força suficiente para manter essa mordida aberta. Além disso, quando eu pedi para ela me mandar mais imagens, a documentação da paciente, ela me manda uma imagem onde essa paciente tem atresia anteroinferior. Então, como a língua não tem capacidade suficiente para fazer a deglutição de maneira correta e sozinha, ela pede auxílio para acionar o mentoniano. E quando aciona o mentoniano durante a deglutição, ele tem uma força que pode chegar em torno de 300 gramas de força contra os dentes inferiores. Então, nessa deglutição, além da língua abrir, o mentoniano dessa paciente está pressionando a arcada inferior, mantendo essa arcada achatada e também tem atresia na arcada inferior. Então, imagina uma mordida aberta com apinhamento antero-inferior. Então, a gente está lidando com 2 disfunções musculares muito importantes. E aí, essa colega comentou comigo que essa paciente veio de outro colega que falou para ela que só cirurgia vai resolver a mordida aberta. E perguntou qual era a minha opinião. E aí, eu observando melhor o caso, além de eu observar a mordida aberta, o apinhamento antero-inferior, eu observei que tinha extração de 4 pré-molares. Então, veja só, ela diz que na adolescência, essa paciente usou ortodontia fixa, e fez um tratamento que tinha como planejamento a extração de 4 pré-molares e retração. Essa língua já não tinha uma postura adequada no palato. Ela não tinha essa postura fisiológica que é no palato. Então, eu sempre pego esse modelinho aqui para mostrar que a língua precisa ficar alojada entre todos os dentes e nunca invadindo os dentes. E aí, essa paciente passa por um planejamento onde tem extração de 4 pré-molares com retração. Ela já tinha uma disfunção de anteriorização de língua. Fez a extração de 4 pré-molares e fez a retração. Para onde que essa língua, que recorre sempre para anteriorização, vai quando diminui o espaço dela na arcada? Porque imagina que a gente tem 14 milímetros, porque tem 7 milímetros de 4 pré-molar. Então, 14 milímetros a menos no perímetro do arco. Essa língua dessa paciente que tem mordida aberta já tinha o hábito de se anteriorizar. Fez a extração de 4 pré-molares e retraiu, ela foi mais para frente ainda. Então, essa parafunção, esse hábito inadequado de anteriorização de língua, ele acabou sendo piorado. Então, esse é o primeiro aspecto negativo nessa paciente da extração de 4 pré-molares.
Aí, se a gente consegue reeducar essa língua para trás, como ela diminuiu 7 milímetros de cada lado, 14 milímetros no perímetro do arco, essa língua tem pouco espaço atrás. É uma paciente que está muito propensa a ter ronco e apneia, por conta dessa língua não ter mais o espaço dela na arcada, devido às extrações de pré-molares e retração. Mas antes disso, eu preciso dizer que essa paciente que não teve uma reeducação de língua, vamos supor que ela vá para a cirurgia para corrigir essa mordida aberta. Se ela com a retração ela teve recidiva com com o planejamento de ortodontia, com extração de 4 premolares, ela teve uma recidiva de mordida aberta. Se ela for para a cirurgia e continuar com essa disfunção de língua, a chance de recidiva depois de uma cirurgia é muito grande. Então, independente dela fazer a cirurgia para corrigir a maloclusão, a mordida aberta, se ela não corrigir a postura de língua, a deglutição, então a língua, sempre lembrando que ela faz parte da deglutição, da parte do repouso também, se a língua ficar repousando entre os dentes é ruim, e também durante a fala, então ela precisa ser corrigida nesses 3 aspectos. Além disso, a gente pode fazer um planejamento de primeiro corrigir as disfunções, sei lá, pelo menos 1 ano, usando os aparelhos da MyoBrace e fazendo os exercícios corretamente e preferencialmente com uma fonoaudióloga especialista em motricidade orofacial. Ainda assim vai depender muito da colaboração dessa paciente, que precisa fazer esses exercícios diariamente, pelo menos 2 vezes por dia, para ela ter uma correção, porque já chegou na fase adulta com essa disfunção e com recidiva de mordida aberta. Então, independente se ela for para a cirurgia ou não, precisa corrigir essa disfunção. E a minha sugestão é para que ela vá para essa cirurgia ou diminua Primeiro, pode diminuir a possibilidade dela ir para a cirurgia e, de repente, vamos supor que ela realmente precise ir para a cirurgia. Vai diminuir o quanto precisa alterar a mordida e a postura, a posição dos ossos dela durante a cirurgia. Então, vai ser uma cirurgia um pouco mais conservadora. E eu me arrisco a dizer que existe a possibilidade dela escapar da cirurgia e ser possível corrigir isso apenas ortodonticamente. Não vou me arriscar a dizer que vai ser uma paciente que só com MyoBrace vai resolver. Mas também não vou negar que isso pode acontecer. Por quê? Problema do paciente, solução do paciente. A língua causou uma maloclusão, a língua pode corrigir também uma maloclusão. A postura de lábio, a deglutição atípica causou uma maloclusão, a correção da postura de lábio, a correção da deglutição atípica pode corrigir uma maloclusão. Esses são os principais fundamentos da odontologia miofuncional. Então, eu abri esse vídeo para responder essa colega que mandou essa dúvida para mim. Já respondi ela no particular, mas achei interessante e que valia muito a pena compartilhar com vocês também. Hoje eu tenho bastante mensagem para responder e se eu tiver oportunidade, eu gravo com mais casos clínicos diferentes para compartilhar com todo mundo o que a odontologia miofuncional pode fazer por nós e pelo nosso paciente, principalmente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.